Eu vou pôr 2 ovos, uma xícara de chocolate, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de água morna. Eu vou botar na batedeira, aí quando ficar homogêneo, aí vai passar. Eu vou passar no meu forninho que eu ganhei na reciclagem. Ele tá sujinho, mas eu vou experimentar ele pra ver se ele assa bem. Olha que lindo que ficou meu bolo. Minha filha adorou meu bolo. Agora eu vou fazer a cobertura de chocolate. Quando ficar bem assim, homogêneo, tá vendo? Borbulhando bastante, já tá pronto. Aí eu vou pôr no meu bolinho e está pronto. Meu bolo de chocolate. Eu espero que vocês gostem dessa receita, porque meu filho adora pegar e rapar o chocolate na panelinha. Aí eu vou dar pra ele. Ele já me pediu. Olha aí, ó.